Olá, meus irmãos, nós vamos para a nossa primeira experiência da transmissão, da reflexão deste dia. Eu espero que você esteja bem, com família, vocês juntos, desfrutando da comunhão com Jesus. Hoje eu quero compartilhar com vocês uma palavra que dá uma direção interessante para pensarmos sobre a função da igreja e nós como igreja, se deixamos de ser igreja ou não. Eu separei o texto que está no livro de Mateus, no Evangelho de Mateus, no capítulo 12, e eu vou ler a partir do verso 1 até o verso 8. Você pode acompanhar abrindo a sua Bíblia. O texto diz assim: Naquela ocasião, Jesus passou pelas lavouras de cereal no sábado. Seus discípulos estavam com fome e começaram a colher espigas para comê-las. Os fariseus, vendo aquilo, lhe disseram: Olha, os teus discípulos estão fazendo o que não é permitido no sábado. Ele respondeu: Vocês não leram o que fez Davi quando ele e seus companheiros estavam com fome? Ele entrou na casa de Deus e, juntamente com seus companheiros, comeu os pães da proposição, o que não lhes era permitido fazer, mas apenas aos sacerdotes. Ou vocês não leram na lei que, no sábado, os sacerdotes no templo profanavam esse dia e, contudo, ficaram sem culpa? Eu lhes digo que aqui está o que é maior do que o templo. Eu friso o verso 6. Eu lhes digo que aqui está o que é maior que o templo. Verso 7. Se vocês soubessem o que significa essas palavras, desejam misericórdia e não sacrifícios, não teriam condenado inocentes, pois o Filho do Homem é Senhor do sábado. Saindo daquele lugar, dirigiu-se à sinagoga deles. Nesse texto, eu quero observar com os irmãos que Jesus é maior que o sábado, ele é maior que os lugares sagrados, Jesus é maior que os ritos religiosos, Jesus é maior que a religião em si. Frequentar uma igreja, especificamente, não é suficiente para fazer de alguém um cristão. Ou estar num templo não é suficiente para nos fazer estar perto de Deus. É possível que alguém esteja no templo e ao mesmo tempo esteja distante de Jesus. Estar no templo por muito tempo não nos fará cristãos. Você pode até levar para o templo uma cama. Você pode levar para o templo um fogão, os utensílios necessários para que você more ali. Mas o fato de dormir no templo não fará de você um discípulo do Senhor Jesus. Eu uso como exemplo uma garagem. Você pode descer a garagem e dormir na garagem. Levar um fogão para a garagem da sua casa, mas mesmo que você durma na garagem, isto não fará de você um carro. Você continuará sendo uma pessoa. E é interessante que os discípulos de Jesus estavam extasiados, e aqui eu cito outro texto de Marcos capítulo 13, quando eles olharam o templo de Herodes, e eles disseram, extasiados para Jesus: Que construções, que pedras magníficas. E Jesus então lhes respondeu, apontando para si mesmo: Vede que não ficará pedra sobre pedra que não seja derribada. Apontando para si como maior do que o templo. Eu vou morrer e ressuscitar em 3 dias. Então ele disse isso a eles. O palácio de Herodes era simplesmente o maior monumento daquela época, não é? Feito todo em mármore, uma frente com mais de 30 metros de altitude por volta disto. E Jesus surpreende o povo quando ele, então, trata o templo daquela forma, menor do que tratando de si mesmo. Jesus sabia quem ele era e para que veio. Ou seja, a mensagem era: eu sou maior do que os templos sagrados, eu sou maior do que os ritos sagrados, eu sou maior do que qualquer religião. Igreja não é propriamente um prédio, e agora nós estamos tendo, na prática, a oportunidade de frisar
isto que já foi ensinado ao longo de tantos anos. A palavra que nós conhecemos do Novo Testamento, que traduz para a igreja, é a palavra eclesia ou eclésia, a preposição ek, que significa de fora, e o verbo kalel, que é chamar para fora, os chamados para fora. Ou seja, no sentido literal, a igreja, ela não tem o entendimento de algo preso, cercado. O entendimento desta palavra é: nós somos chamados para fora da contaminação do mundo, para fora da corrupção no pecado. Nós somos chamados para fora, para viver de maneira diferente que agrade a Deus. Esse é o sentido. Então, a Bíblia ensina que a igreja, ela é a noiva. Então, noiva não pode ser um prédio. A noiva de Cristo, e ele virá buscar a sua noiva. A Bíblia ensina que a igreja, ela não é prédio, mas ela é uma construção. E nós somos as pedras vivas que o Senhor Jesus usa para a construção do templo, da casa espiritual. Não é contrassenso, de maneira alguma. A igreja, ele aponta para nós, pessoas, não é? E o próprio Jesus é o alicerce desta igreja. Ele é o fundamento da igreja. No livro de Atos vemos, então, dizendo que a doutrina dos apóstolos é o fundamento das igrejas. E os apóstolos foram doutrinados em Jesus. Jesus é a pedra angular. A pedra angular é o que dá equilíbrio e sustentação para a edificação. Como pedras vivas que somos nós, Jesus nos constrói igreja. Então, como igreja, nós precisamos ir além das paredes de Jesus. É preciso que nós ultrapassemos o bom discurso e saiamos dos jargões religiosos para a prática de ser igreja. Então, no texto de Mateus 12 que lemos, Jesus nos mostra então que ele é maior do que o sábado e mostra que ele é maior do que o domingo. Nós podíamos dizer assim, nós que separamos o domingo para servir ao Senhor. Então, as pessoas que estavam colhendo as espigas no sábado, sob os olhos de Jesus, elas não estavam em pecado, de maneira alguma. E Jesus é maior que o templo. Eu amo estar no templo com os irmãos. Estar no templo é bom, aquele ajuntamento que torna a igreja viva. Os membros do corpo se ajuntam e como igreja nós podemos então trabalhar a parte social, ajudar uns aos outros, olhar para o bairro, olhar para dentro das paredes e ver aqueles que internamente estão necessitados. Como igreja nós aquecemos um ao outro, temos sempre uma palavra de impulso espiritual positiva, uma palavra motivacional bíblica espiritual. A igreja proporciona, o templo proporciona à igreja a possibilidade também da comunhão, de estar um próximo ao outro. Uma igreja, como templo, é composta pelos salvos, mas Jesus é maior do que o templo e Jesus é Senhor da igreja. Jesus é maior que o batismo. Veja que o batismo é a ordem de Jesus para aqueles que receberam, compreenderam Jesus como Senhor e Salvador e então se submetem à imersão nas águas, são batizadas. Essas pessoas que receberam a Jesus foram seladas pelo Espírito Santo de Deus e como prova de que são novas criaturas, então elas se submetem ao batismo. Contudo, o batismo não salva, quem salva é o próprio Jesus. O batismo é a confirmação de uma decisão pública tomada e muito importante para a vida, e decisão esta que nos transporta para uma outra vida, para a vida com o Senhor Jesus. Jesus é maior até que a cruz. A cruz foi um instrumento de tortura, de martírio, para que Jesus pudesse terminar todo o serviço feito em nosso lugar, de expiação, para pagar os nossos pecados. Então a cruz, ela traz um simbolismo muito importante e eu gosto muito de pregações sobre a cruz, que nos faz ver o real trabalho do Senhor Jesus por nós. Contudo, Jesus é maior que a cruz.
Ele sobressaiu a cruz. Ele ressuscitou ao terceiro dia. Foi Jesus quem nos salvou. Jesus é maior que a Bíblia. As Escrituras revelam a vinda de Jesus, do Messias, desde o Antigo Testamento. E no Novo Testamento, ela vai se completando com a própria figura do Senhor Jesus. A Bíblia nos conduz ao conhecimento da verdade, mas a verdade é Jesus. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Então Jesus é maior que as Escrituras Sagradas. Ele é parte da revelação das Escrituras. Jesus é maior que tudo, porque Jesus é o próprio Deus. Nada pode ser dimensionado em comparação a Jesus. Jesus é maior do que tudo, ele é ilimitado. Ele é o Deus Altíssimo, soberano. Ele é maior que o mundo, porque o mundo foi criado por ele, por intermédio das suas mãos. Jesus é Senhor do mundo. Não há limites para Jesus, porque não há limites para Deus. Jesus é maior que todos. Nada pode conter Jesus. Ele é o Salvador do mundo. Ele é o mediador entre Deus e os homens. Então nós estamos aprendendo que mesmo que nós estejamos em casa e não estejamos no templo, em termos de discipulado, nada pode mudar em nossas vidas. Continuo sendo discípulo de Jesus. Porque Jesus está em minha casa, Jesus está comigo, está em mim, transformando a minha vida. E isso é muito importante nós frisarmos, não é? Mateus, o texto que estamos, o versículo 7, 12, 7, Jesus disse assim: se soubessem o que significam essas palavras, misericórdia quero e não sacrifício, eu não vim chamar justos, mas pecadores ao arrependimento. Misericórdia, a palavra misericórdia vem também de duas palavras, de miséria, de miseris, e cardia, coração. Eu sentindo a minha própria miséria. E para isso eu não preciso estar no templo. Olhando as pessoas, olhando para mim, não me sentindo superior às pessoas, mas sentindo-me um miserável, alguém carente da graça de Deus, da misericórdia de Jesus. Ah, se não fosse Jesus em minha vida. Ah, se não fosse Jesus transformando a minha vida, esse pecador que sou, que você é. Ah, se não fosse Jesus, nós estaríamos nos piores lugares, nas piores situações. Ah, se não fosse a ação do Espírito Santo enviado por Deus por nós. Cardia. E a misericórdia na ação do coração, na direção das pessoas, vendo-as como alguém que carece da graça de Deus. Tiago disse: a religião de Deus é pura e imaculada é esta, cuidar dos órfãos e das viúvas em suas dificuldades, e não se deixar corromper pelo mundo. Que nós, como igreja, nós possamos ser aprovados nesta fase, nesse tempo, e não ficar, mesmo distantes do templo, não estarmos distantes como igreja. A igreja continua, mesmo distante do templo. O templo estará aberto às quartas-feiras, das 14 às 17. Se você quiser vir orar sem ajuntamento, individualmente você pode fazer suas contribuições. Aos domingos das 9 às 11, a mesma coisa, sem ajuntamento. Mesmo porque, como igreja, nós continuamos existindo e temos desafios sociais. Precisamos atender as pessoas com alimentos, cestas básicas. A igreja tem suas obrigações financeiras. E eu convido você a um desafio de fidelidade neste tempo novo em que vivemos. Tempo diferente e que Jesus prova a nossa fidelidade. Deus abençoe. Bom estar contigo, entrar na sua casa.